Então vamos lá. Quando ele entrar no painel, aqui na index do painel, nós temos que recuperar os dados do usuário. Tá? Então o que eu posso fazer aqui é o seguinte, vamos criar uma variável chamada id usuário. E essa variável id usuário vai receber o que tiver na seção do id usuário. Pronto. Beleza. Vou colocar uma arroba antes aqui, ó, para evitar qualquer tipo de erro caso não exista essa seção. Aí o que eu tenho que fazer? Mais uma verificação. Então vem aqui no autenticar, pega esse select. Aliás, pode ser o da index. Por quê? Porque esse select agora não precisa de método prepare. Por que não precisa de método prepare? Porque não vem de caixa de texto. Eu só passo o parâmetro daquilo que vem de caixa de texto. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu faço o seguinte. Selecione os usuários onde o ID seja igual à variável do ID usuário. Se for maior do que 0, é porque tem um usuário aí. Se tem um usuário, eu pego então os dados desse usuário e recupero para algumas variáveis. Aí eu vou criar a variável com o ID dele, com o nome, etc. Vou até utilizar aqui de um exemplo que eu tenho. Então pego aqui essas informações, prontinho, e jogo aqui, ó. Ok. Então eu vou criar uma variável chamada nome user, foto usu, nível usu, CPF usu, senha usu, e-mail usu e ID usu, ok? Essas são as variáveis que estão recebendo os dados de nome, foto, nível, CPF, senha, e-mail e ID do banco de dados. Então, através do ID do usuário que logou, eu posso recuperar todas essas informações. Por que que eu não estou deixando o nome do usuário da mesma forma que eu fiz aqui, ó, com o ID do usuário, né, com a seção? Porque imagina o seguinte, na hora que eu quiser aqui fazer uma alteração e trocar a edição desse perfil, modificar os dados desse usuário, ele recuperou o texto administrador. Isso aqui, ó, até então, é o nome da seção de usuário que foi recuperado. Se eu trocar por outra coisa, ele ainda vai continuar mostrando aqui administrador. Por quê? Porque foi o nome que ele criou na seção. Então, ele preserva aquilo. Eu não quero que aqui ele mostre o nome que ele pegou da seção, e sim o nome que está no banco de dados, que é o mais atualizado. Ok? Então, aí para isso que eu estou criando aqui de novo essas variáveis. Então, em vez de mostrar aqui, ó, a seção, eu substituo. Eu vou alterar aqui. Por quê? Porque a seção eu loguei uma vez, ele continua nela. Aquele nome ali não. Aquele nome, toda vez que eu atualizar a página, ele vai pegar aqui, ó, nome usu. E aqui é a mesma coisa, ó, que é nível usu. Prontinho. Ele está trazendo do banco de dados e não do momento em que eu fiz o login. Porque esse nome do usuário pode mudar. O nível até que não, ele continua sendo administrador, mas o nome pode mudar, tá? A mesma coisa a foto. A foto, ela tá aqui, ó, em imagens, perfil, foto usu, né? Porque eu não tinha tirado essa informação antes, tá? Agora tem ele, ó, que é a foto que tá lá em cima. Vamos ver se vai funcionar? Deixa eu atualizar tudo aqui. Deu erro, hein? Porque nome usu, eu acho que tá errado. Acho que é nome user. Vamos atualizar de novo. A foto já deu certo, ó. Tá aí, ó. A miniatura da imagem, o nome do usuário e o nível do usuário, né? Continua a mesma coisa aqui da seção, porque eu não alterei, mas eu posso alterar ele daqui a pouco aqui em perfil e ele vai mudar, ok? Então ele já está recuperando para mim corretamente os dados deste usuário. Como que vai funcionar agora essa próxima parte aqui, ó? Aqui nós temos um link que vai abrir uma modal chamada modal perfil. Então percebam que aqui nessa LI tem uma chamada para a modal perfil. Eu já ensinei para vocês janela modal na primeira tela que nós fizemos. Isso significa que aqui embaixo, ó, eu preciso ter uma janelinha modal, tá vendo? Com o modal perfil. É isso que eu tenho aqui, ó. O ID dela é o ID modal perfil. Aí aqui vem o título, editar dados, né? Aqui embaixo vem um botão para nós podermos fechar e aqui vem dentro da modal body alguns campos. Que campos são esses? Nós vamos utilizar para todos, tá? Tem um formulário também, assim como tinha na outra, ó, com o método post e um ID chamado form usu. Esse formulário nós vamos utilizar ele com os campos nome, CPF, e-mail e senha, que são os campos que eu posso alterar, além da foto, ok?
Ah, não, mas eu não utilizei essa index sua, eu estou utilizando o padrão que veio do template, né? Beleza, só que aí você vai precisar de abrir esse arquivo meu index e copiar essa modal para ele. Ou, se você não quiser essa modal, não tem problema. Você cria a sua própria modal, conforme eu mostrei. Mas é interessante que tenha todos os campos que tem na sua tabela de usuários, tá? Como aqui eu estou mostrando, nome, CPF, e-mail, senha e um campo também para nós podermos alterar a foto. Bem como dois campos ocultos, que é o campo do ID de usuário e a foto que estava também antes, que eu vou explicar depois no momento de nós fazermos a edição desses dados.